sejam muito bem-vindos então a esta jornada que nós estamos vivendo, né, junto com Virgílio, com Dante e posteriormente com a Beatriz aqui pelo inferno, pelo purgatório até chegar ao paraíso, nessa obra tão especial e tão perfeita que é a obra de Dante, a Divina Comédia. Nós estamos na primeira parte, que é o inferno, né? E nós estamos então aqui no 12º canto, onde a gente vai entrar no 7º círculo e conhecer algumas personalidades que estão aqui. Então, se você já está gostando, se você está curtindo, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de vídeo, gosta desse tipo de assunto, então que você possa curtir, comentar, se inscrever, compartilhar para mais pessoas que você conhece que vai se interessar por esse tema. E se você está gostando aqui dos vídeos da forma que está sendo feito também, nos ajude, né? Deixa seu like, deixa seu comentário, deixa aqui, né, a sua inscrição, inscreva-se, nos ajude e nos dê essa força aqui pro canal. Como disse, hoje nós estamos então no 12º canto, né, no começo do 7º círculo. Quer dizer, vamos atravessar aqui um rio, né, e a gente vai conhecer quem está aqui, por que que está aqui e está sofrendo o que aqui, ok? Então vamos lá pro canto? Como digo em todos os vídeos, explico, estou aqui trazendo a introdução do canto, que é como se fosse uma contextualização, e depois a chave de leitura, o simbolismo, o significado de cada personagem, de cada história, de cada coisa aqui que o autor trouxe e que realmente nos traz uma lição, uma moral, algo para refletir e que nos ajuda então a compreender quando tendo acesso ao canto, ok? Vamos lá então? A Divina Comédia de Dante Alighieri, Inferno, canto 12. O Minotauro está de guarda ao 7º círculo. Vencida a ira dele, chegam os poetas ao vale, em cujo primeiro compartimento vem um rio de sangue fervendo, no qual são punidos os que praticaram violência contra a vida ou as coisas dos próximos. Uma esquadra de centauros anda em volta de povo vigiando os condenados, frechando-os se tentam sair do rio de sangue. Alguns desses centauros pretendem deter os poetas, porém Virgílio os domina, conseguindo que um deles os escolte e transporte na garupa a Dante. Na passagem, o centauro, que é Nesso, fala a respeito dos danados, que sofrem a pena no rio de sangue. E aqui começa, então, o canto, propriamente dito. Então, aqui os violentos contra o próximo, nesse 7º círculo aqui, nesse rio de sangue fervendo, estão os violentos contra o próximo, contra as coisas do próximo. E aqui a gente vai encontrar 3 classes de violentos nessa situação, que são os tiranos, que são os assaltantes e são os homicidas, né, os assassinos. De acordo com a gravidade do seu pecado, eles estão mais ou menos submersos nesse rio de sangue fervendo. Aqui, não é nesse canto que ele revela, mas mais para frente, Virgílio revela o nome desse rio. Na verdade, é o Flagetonte, que na mitologia existe e é realmente um rio fervente. Mas aqui ele aparece como Flagetonte também, mas é um rio de sangue fervente. Aí já levando, né, ao motivo do pecado, ao motivo do castigo, por que eles estão ali, né, o pecado deles, que é o sangue derramado, né, digamos assim, que os violentos derramaram e que eles são fervidos nele. Então aqui já está mais ou menos o motivo e o castigo, né, diante da justiça divina. Então, quanto maior a gravidade do pecado, mais ou menos submersas eles estão. Então aqui vocês vão encontrar pessoas que estão apenas com o peito para fora, almas que estão com o peito para fora, homens que estão com a cabeça para fora e homens que estão só com a sobrancelha para fora daquele rio, né? Então, quem está com a sobrancelha para fora, eles têm os pecados mais graves. Então, são os tiranos. E por que são os pecados mais graves? Os tiranos atentaram contra a vida e contra o bem daquelas vítimas, das suas vítimas. Os assaltantes, os homicidas, os assassinos, eles estão com a cabeça para fora só. Então, estão com todo o corpo imerso nesse rio fervente, ou seja, cozinhando nesse rio fervente de sangue, né? Eles, então, atentaram contra apenas a vida das suas vítimas. E os assaltantes,
eles estão com o tronco, ou seja, com a cintura para cima, fora desse rio. Ou seja, só estão sendo fervidas as suas pernas, né, a sua cintura para baixo. Por quê? Porque eles atentaram apenas com o bem contra o bem dessas vítimas, das suas vítimas. Ou seja, foram violentos contra os bens das suas vítimas. Então, de acordo com a gravidade do seu pecado, eles estão mais ou menos submersos, sendo fervidos, cozinhados nesse rio fervente de sangue, que é o flagetonte, que não é revelado aqui, mas mais posteriormente eles vão revelar. Ele vai ser revelado o nome desse rio. Quando eles entram ali, tem uma explicação interessante que não aparece aqui, mas uma explicação interessante que vem da teologia, né, que vem da parte da fé, que a gente encontra muito aqui nessa obra. Então, que Virgílio explica para Dante o seguinte, que a primeira vez, você lembra lá que ele explicou que ele sabia todo esse caminho, porque ele já foi convocado ao último círculo do inferno e teve que passar por tudo isso aqui? Então, ele falou que quando ele foi convocado lá no último círculo, ou seja, diante de Dite, ou seja, diante do próprio Lúcifer, numa convocação que ele teve, e teve que passar por toda essa jornada, por isso conhece esse caminho, ele falou que naquela época, esses escombros que eles estavam descendo, porque eles estavam descendo como se fossem rampas de pedras umas sobre as outras, como se fossem ruínas, né, para descer até o círculo, né? Lembra lá na onde a gente estava no último canto, no canto 11, que tinha tipo uma rampa que eles estavam descendo, um barranco? Aqui continua essa descida, né? E vai continuar essa descida, porque é uma cratera, né? Eu falei no outro vídeo errado. Falei caverna, mas não é caverna, é uma cratera, é um buraco, né? No fundo, até o centro da Terra. Então, eles estão descendo. Só que aqui eles estão descendo por um amontoado de escombros, de pedras, umas sobre as outras, como se fossem rampas. E coisa que não existia nessa primeira jornada que o Virgílio fez, que ele fez até o centro do inferno, até o último grau, o último círculo do inferno. E ele explica de uma forma bem interessante, ele diz assim, ó, quero que saibas que quando aqui estive na última vez, esta avalanche ainda não havia acontecido. Se eu bem me lembro, ela ocorreu pouco antes da descida daquele que veio ao inferno para levar os justos para o céu. Na ocasião, todo este abismo tremeu. Não só aqui houve destruição, mas também em outras partes. Mas olha lá para baixo que em breve avistarás o rio de sangue fervendo, as almas dos violentos contra os seus semelhantes. Então eles estão descendo, né, para o sétimo círculo. Ou seja, até na palavra de Deus, na doutrina, nos filmes, a gente vê que quando Jesus morreu, houve um grande terremoto, um grande estrondo, né? Que até lá no lugar dos santos, no templo, né, de Jerusalém, houve o rasgo, né, ali do templo, a destruição do templo, sei lá, parece, né, no filme, aquele filme do Mel Gibson, né, que dá um terremoto e acaba rasgando-se o véu no templo e tipo meio que parte ali o altar, quebra-se, né, então houve um terremoto ali, quando Jesus entrega seu espírito ao Pai. E então, esse mesmo terremoto que aconteceu aqui em cima, aconteceu lá no inferno também. E esses destroços, esses barrancos, essas ruínas, essas pedras, é realmente fruto desse terremoto, dessa destruição. Um pouco antes daquele, né, que é o justo, que veio para levar as almas dos justos ao céu, descer aqui embaixo, que é aquele negócio que desceu às mansões dos mortos e ressuscitou no terceiro dia, né? Então morreu, deu esse estrondo, onde deu essa destruição também lá no inferno, e ele desceu à mansão dos mortos, né? E pegou os justos e ressuscitou no terceiro dia. Então, essa descida de Jesus ao inferno, resgatando os justos. Ao inferno, propriamente dito, não, mas ao limbo ali, aquele lugar onde mesmos os judeus esperavam, né, a vinda do Salvador para serem resgatados, que de alguma forma tiveram uma vida crente, tiveram uma vida fiel a Deus, uma vida virtuosa. Então, nesse sentido. Aí, descendo esses escombros, eles começam a ver o rio e eles dão de cara com o Minotauro, né? O Minotauro furioso aqui e avança contra eles. Eles estão descendo, né? Então, à beira desse barranco, eles encontram o Minotauro. E o Minotauro vem realmente da mitologia grega aqui. O que é Minotauro? Minotauro, ele é fruto de uma mulher
com um relacionamento com o touro. Então, se lembra que eu falei que aqui nesse círculo está aqueles pecadores que se deixaram levar pela violência, a violência até uma característica bestial do homem? Então a gente vai ver aqui muitas misturas de homem com feras, homem com animais, porque lembra aquela tendência animal, brutal, feroz, descontrolada, bestial do homem, né? Então a história do Minotauro é que ele nasceu de uma mulher que se apaixonou por um touro. Nasceu então de uma recusa de Minos. Lembra de Minos? Então, Minos recusou sacrificar um touro ao deus Netuno, né? O deus pagão Netuno. E nessa história, então, para ensinar uma moral, ensinar uma lição, eles contam assim, que Minos se recusou a oferecer um touro, né, em sacrifício a um deus chamado Netuno. Esse deus, então, ele se vinga de Minos, fazendo com que a esposa de Minos se apaixone por um touro. Dessa paixão pelo touro, nasceu, então, o Minotauro, que foi uma criança, um homem, que nasceu metade homem e metade touro. Minotauro aqui, ele se enfurece, ou seja, violento, né? Ele se enfurece de tal forma contra Dante que Virgílio tem que ser firme e repreende ele. Ele fala assim, eu sei que você tá achando que esse daqui é o homem que te matou, mas não é. Por quê? Porque na história... porque na mitologia grega, Minotauro foi morto por Teseu. Teseu era um herói de Atenas, né? Então, um herói grego. Então ele reconfunde, ele pensa que é Teseu que está ali junto com Virgílio e ele fica furioso, violento contra então. Então Virgílio repreende e fala, você acha que é Teseu, que é aquele que te matou, mas esse homem não é, esse homem está aqui por um objetivo, e fala sobre a jornada, como sempre, quando ele vai repreender alguém que fica contra essa jornada. Então ele fala, vai-te embora, besta, e tudo mais, né, nesse sentido. Aí o Minotauro realmente sai violento, furioso, escoiceando e trotando como se fosse um animal mesmo, né? Descontrolado e bestial, na sua fúria, na sua raiva. Mas ele vai embora, né? Ele deixa os poetas em paz. E eles vão continuando ali sua jornada quando eles encontram, então, ali na beira do caminho, os centauros, também metade homens, metade cavalos, né? Como é um rio de sangue fervendo, Dante não pode encostar, porque acha que ele vai se queimar, alguma coisa assim. Então eles estão meio que passando como se fosse um dique, ou seja, um caminho por cima ali, né? Uma madeira, algum caminho ali que impede então que Dante entre em contato com essa água, com esse sangue fervente. E eles precisam achar um meio para atravessar esse rio, então, para chegar na outra margem e continuar sua jornada. Então, eles encontram ali os centauros à beira do caminho. E os centauros aparecem já prontos para atacar também. Centauros vêm da mitologia grega, que são metade homens e metade cavalos. Muito violentos, muito, muito violentos. Eles usam das flechas também para flechar, né, os seus inimigos. E aqui eles também usam das flechas para atingir as almas que estão nesse rio e porventura tentam se elevar ou tentam fugir ou tentam sair dessa água, desse sangue fervente. Então eles dão flechadas em cada alma que tenta fugir desse seu castigo. Então eles aparecem prontos a atirar também Virgílio e Dante, as flechas. E falam, o que vocês querem aqui? Por que vocês estão aqui? E tudo mais. Vocês querem também ser castigados e tudo mais. E aí Virgílio, na sua autoridade, fala, eu só vou falar com o chefe de vocês, que é Quiron, né? E tudo mais. Mas acho que são 3, aparecem 3 aqui no caso, 3 centauros. E Quiron é o chefe deles. Aí Virgílio se achega de Dante e fala assim, aquele ali é Nesso. Nesso que morreu pela Bela Deianira, por causa da Bela Deianira, e que o seu sangue foi a sua vingança. E explica porque Nesso, na mitologia grega, ele foi morto por Hércules.
Hércules matou Nesso. Então, a sua esposa Dejanira disse para Hércules que o sangue de Nesso era um poderoso afrodisíaco. Então, Dejanira banhou a capa de Hércules no sangue de Nesso, desse centauro, e só que na verdade o sangue dele era realmente um veneno, um poderoso e forte veneno. E esse manto banhado nesse sangue, que era um veneno, ao contrário do que Djanira tinha dito que era um afrodisíaco, então matou Hércules. Ou seja, fez do seu próprio sangue a sua vingança. Então é interessante isso, né? Aí Quiron, quem que foi Quiron? Quiron foi um centauro muito bondoso e sábio, né? Estranho para centauro, que normalmente é uma besta fera, é violenta, né? Mas ele é um dos sábios, os únicos, acho que sábios centauros, que inclusive educou alguns heróis, como o Aquiles. Educou vários heróis gregos, entre eles Aquiles, que é o mais famoso, né, lá da Guerra de Troia. Então foi o formador, o educador de Aquilo, e por causa da sua sabedoria e da sua bondade. Então, ele chegando perto dos centauros, Quiron, né, sábio, observador, percebe que o Dante consegue mover as coisas ao seu redor, ou seja, ele tem corpo, ele não está morto, ele não é só uma alma condenada, né? Ele tem um corpo ali. Então ele questiona e conversa, comenta isso com os centauros ali. Então Virgílio confirma isso para Quiron. E fala, ele tá aqui por necessidade, não por vontade, nem por prazer. Então eu preciso de um dos seus para conseguir atravessar esse rio, né? E tudo mais. Então, onde Quiron entende, obedece e dá Nesso para que seja realmente a travessia de Dante. Ou seja, Dante monta em cima de Nesso para seguir então a sua jornada, a sua travessia por esse sangue de rio fervente. E aqui então eles vão vendo algumas almas que Nesso vai explicando, né, sobre os tiranos, ele vai explicando sobre os homicidas, sobre os assaltantes e quem estão ali, as almas que eles estão vendo, conforme eles vão avançando e vendo ali naquele rio fervente, sofrendo, né? E as almas que vão tentando subir, fugir, ou sair desse rio, eles vão lançando flechas, vão dando flechadas para que voltem a submergir. Então, aparece aqui alguns tiranos. Dentre os tiranos estão Dionísio e Alexandre. Dionísio, que foi um tirano de Siracusa. Alexandre, que foi relatado nas obras de Cícero. E alguns outros. Aí ele fala sobre um que assassinou um príncipe Henrique na missa, né? Que é o Guy de Montfort, que assassinou o príncipe Henrique, que era filho de Ricardo da Cornualha. Rinier de Corneto e Rinier de Paso, eles estão aqui como os assaltantes, né? Tem o sexto também, que é referente à história de Pompeu, mas filho mais velho de Pompeu, que acabou causando, estuprando e causando a morte de Lucrécia, esposa de seu primo. Os tiranos aqui tem até Átila, tem Pirro e etc. Então, todos esses assassinos, tiranos e assaltantes estão aqui sofrendo. Claro que uns mais submersos, outros menos, de acordo com a gravidade dos seus pecados. Chegando a outra margem, então eles descem. Então, da garupa de Nesso, e Nesso volta, então, para os seus outros companheiros lá da onde ele estava, né? E para fazer seu trabalho aqui, né? No caso, então, aqui esses seres híbridos, metade de feras, metade de homens, estão aqui como realmente verdadeiros demônios, castigando os que estão condenados aqui, condenados num rio de sangue fervente, porque estão violentos e atentaram contra bens e contra a vida das suas vítimas, né? Então, estão aqui. É interessante isso, o sangue, né? Pelo sangue que eles derramaram, eles estão sendo castigados, né? Pelo mal que eles causaram, eles estão sofrendo. Naquela mesma linha, né? De
olho por olho, dente por dente, vamos dizer assim, pelo mal que você causou, você vai pagar. Então eles estão aqui sofrendo. Uns mais, outros mesmo, menos, mas estão sofrendo. Essa coisa do ser bestial, do ser animal que existe no homem, né? Principalmente que leva a violência, a realmente atrocidades, né? Igual a mulher que se apaixonou pelo touro e teve um filho com o touro, o Minotauro, né? Uma paixão, um relacionamento bestial mesmo, né? Terrível. Até nojento, né? Não sei, né? Os outros minotauros, os centauros, né? Que são extremamente violentos também. Então, tudo isso, né? E o quanto que a gente nos revela, nos ensina, nos traz uma moral, nos traz uma lição de o quanto que a gente também precisa controlar a nossa parte animal, né? A nossa parte animal, o nosso instinto, a nossa parte bestial. Porque temos essa tendência, né? Temos uma parte animal dentro de nós, mas nós temos a nossa alma, e a nossa alma com a sua razão. Somos capazes de raciocinar, somos seres racionais. Então podemos sim escolher ser, né, essas bestas feras ou não. Podemos ter o controle sobre isso, né? E a importância disso, né? E sermos seres racionais, né? Deixarmos nos levar não pela nossa tendência animal, mas pela nossa qualidade e função e aptidão racional. Isso é bem interessante. Então, eu acho que é isso, né? Espero que eu tenha explicado tudo que eu precisava, não ter deixado passar nada, mas é isso mesmo. E agora a gente vai adentrando cada pecado aí, né? Estamos no 7º círculo. Mas então, vamos adentrar em cada pecado com seu castigo, cada círculo com seu subcírculo, e a gente vai aprender muito e tirar várias lições, ok? Então, fiquem com Deus, beijo no coração e até o próximo canto.